Recentemente, um dos principais assuntos no mundo dos jogos é que agora teremos um novo Resident Evil, intitulado como Resident Evil Requiem ou Resident Evil 9. E inclusive já houveram alguns vazamentos sobre o jogo e sobre o futuro da franquia Resident Evil. E bem, amigos, como a história vai encaminhar tanto para esse próximo jogo quanto para os próximos jogos e aí várias produções, vamos ver. E nós sabemos que existem os fãs, e esses fãs geram dinheiro para a Capcom. E depois disso, vira brincadeira. Além de vender os jogos, os action figures, os banners, e aí vai. Mas em relação a filme, série, aconteceu algum Resident Evil? E sim, aconteceu. Na verdade, aconteceram. O primeiro filme da saga Resident Evil se chama Resident Evil, O Hóspede Maldito, lá de 2002. E começa ali um incidente sobre o vírus mortal, que é o T-Vírus, que é liberado do segredo de laboratório subterrâneo, da Umbrella, chamado de Colmeia. Tem uma inteligência artificial de segurança, que é a Rainha Vermelha, que ela isola o local, mata alguns cientistas e aí vai. E isso já mostra uma parte do filme que já começa falando sobre os perigos que essa super tecnologia, essa tecnologia avançada, que o filme logo apresenta de cara. Mas enfim, zumbi vai, zumbi morre, e o filme apresenta no geral a origem do zumbi causado por esse vírus, não é que é o T-Vírus, que mostra a Umbrella, a mesma do jogo, como vilã principal e foca na Alice. E essa Alice aí é um ponto importante, porque pelo incrível que pareça, ela nunca apareceu em nenhum jogo da saga Resident Evil. E até hoje muitos perguntam sobre quem é ela. E essa é a resposta: ela não existe em nenhum dos jogos. Nos jogos Resident Evil ela nunca apareceu. Porém, no filme, quiseram botar ela. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, sobre que a gente vai ter algumas produções e pode ser que não apareça os personagens dos jogos. Mas enfim, continuando sobre a história, ela descobre algumas poucas sobre os eventos. E bem, o filme tem uma mistura de ação com terror e uma conspiração científica, porém. Qual o porém desse filme? É que como ação, ele sai bem. É um filme que tem uma ação legal, ok? Tudo mais. Até vai. Porém, quando trata-se de Resident Evil, ele é muito original aos jogos. E isso revoltou muita gente, tanto na época quanto hoje. Mas deixa eu te contar aqui, tá? Não é só ele que desagradou os fãs. As outras produções, a maioria das produções em relação a filme da Resident Evil não agradou os fãs. Principalmente pelo fato de não ser original com os jogos. E assim, houveram esperanças, porém nada foi muito bem mostrado para os fãs. Não agradou muito o público. Mas também fica botando produções com que não se inspiram nos jogos e não tem uma referência nenhuma em relação ao que os jogadores jogaram, sabe? Não ter isso e fazer com que a história não fique tão relevante quando eu digo a história do jogo, desaponta a galera que jogou o Resident Evil 1, o 2, o 3, o 4 e aí vai, e quer ver nos filmes, mas ficou no filme, vai focar nessa adaptação nos filmes. E se eu dessa bendita Alice, a gente já teve 6 filmes dela, sim, 6 filmes com ela sendo a protagonista. E depois desse terror, tivemos simplesmente Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City 2021, que, assim, não tem ligação com a história da Alice, só que a galera esperava um filme até, assim, uns tinham expectativa baixa, ou outros tinham uma pequena esperança. E meus amigos, a esperança foi de rala abaixo, porque algumas pessoas até hoje defendem inocente aquele filme da Alice, porque aquele de 2021, né, esse daí de Raccoon City, é bem fraquinho, tá? Sem contar do Leon e tudo mais, não gostou muito do Leon e dos personagens. Mas fazer filme com essa saga Resident Evil até agora não foi muito bem. Porém, houve uma esperança e houve uma felicidade de tudo isso. Que são os filmes CGI. Que são eles, os filmes Resident Evil Degeneração em 2008, A Condenação em 2012, A Vingança em 2007 e o mais recente, Resident Evil Ilha da Morte em 2023. Esses deram uma recitada na saga em relação a filme que souberam ser original, e até uns dizem que é canônico tanto o universo do jogo, no caso dos jogos, e desses filmes CGI. E quando eu falo CGI, é porque não são live action, são como desenhos, são como o gráfico do jogo e aí vai. Acho que vocês estão entendendo como é que funciona. Mas bem, será que eles aprenderam que filmes de Resident Evil não dão certo? E amigos, eu acho que não. Na verdade, falando melhor, eu creio que eles entenderam que não foi dando mesmo certo, dessa forma fracassou. Só que o dinheiro fala mais alto. E sim, teremos mais um filme de Resident Evil. E sabe melhor? Lança ano que vem. E o diretor dessa obra será o Zack Gregg,
que fez o filme um filme recente que lançou, que vem agradando o público, que é o filme A Hora do Mal. E além do elenco, que pelo visto não está sendo muito ruim, vem alguns atores bons, algumas atrizes boas, enfim, o elenco não parece estar tão ruim. O diretor também parece bom. E o que pode estragar? Sabe o que é? Alguns rumores falam que o filme vai focar em uma nova história, ou seja, não vão lembrar das raízes de Resident Evil, da história, da lore principal dos jogos. Eles vão se considerar e vão lançar uma nova história. Então já sabe, os fãs como eu e outros que são fãs da saga Resident Evil, você tá me assistindo, pode ser também, ficaram bem revoltados e tristes com a situação. Até porque depois de tudo isso, esperávamos um filme com uma lore parecida com do tipo que fizeram com o FNAF. Lançaram um filme, vão lançar mais um esse ano e não estamos considerando a lore. Estão tratando a lore com respeito, sim, como os fãs querem. Até porque a gente sabe que já assistir é os fãs. E então tratar de forma com respeito a lore dos jogos, tratar de respeito que eu digo, além de ser respeitoso com a saga, é também lembrar da origem dos jogos. Até porque a galera gosta de ver isso. Gosta de ver o que ela jogou, de ver o que ela passou por anos jogando Resident Evil em uma telona, jogando, agora assistindo um filme. Como também quem assistiu o filme do Mario se agradou pelo fato de que o que ele jogou, ele assistiu. E sim, é maravilhoso, o que ele jogou os personagens, tudo que acontece no Mario, ele conseguiu ver no filme. Ele sentiu a emoção do que ele jogava, sei lá, o que ele jogou ontem, o que ele jogou há 20 anos atrás, agora está assistindo cinema. E isso faz muito embelezar para os fãs. Mas enfim, vamos ver como é que vai ficar esse filme Resident Evil. Vocês aprenderam as lições dos passados. E tomara, eu espero mesmo, que esse próximo Resident Evil 2026, que está previsto, se não me engano, para 18 de setembro de 2026, que ele seja maravilhoso. Então é isso, gente. Já comente se você acredita nesse Resident Evil, se tem potencial para você ou não. E é isso. Desculpa uma coisa e valeu, galera!